Milionário fica chocado ao descobrir que sua empregada é uma princesa chinesa. João, um bilionário paulista, exibia sua vida de extravagância em cada esquina do seu luxuoso apartamento na Avenida Paulista. O brilho do mármore sob seus pés, o perfume de flores exóticas espalhadas pela sala e a vista deslumbrante da cidade faziam parte de sua rotina. Com festas grandiosas, repletas de convidados ilustres e negócios que rendiam lucros exorbitantes, João parecia ter tudo que o mundo material poderia oferecer. Mas, por trás das cortinas de veludo e iluminação intencionalmente dramática, a solidão se escondia. Um vazio, como silêncios entre as risadas nas festas, preenchia sua vida. Certa manhã, enquanto saboreava um café raro e caro, Maria, sua empregada silenciosa e sempre discreta, interrompeu seus pensamentos. "Senhor João, preciso falar com você." Havia um tremor em sua voz, algo que nunca havia ouvido antes. João encarou, intrigado. Afinal, suas interações eram marcadas pela rotina de tarefas e cordialidade. "Claro, Maria. O que aconteceu?" ele questionou, sem imaginar que o que viria a seguir mudaria sua vida para sempre. Maria parecia hesitar. Suas mãos tremiam enquanto ela puxava uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Eu não sou quem você pensa que sou. Sou uma princesa da China. Fugi de um complô que quase me custou a vida." As palavras dela estalaram no ar como uma bomba. João, antes tão imerso em seu mundo de poder e opulência, sentiu o chão sob seus pés desmoronar. "O que você está dizendo? Isso é loucura!" exclamou. Mas a expressão de Maria, cheia de medo e determinação, o fez parar. Ele não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Maria contou que após a morte de seu pai, um príncipe amado, uma luta pelo trono começou. As sombras do poder, abrigando traições e alianças malignas, estavam mais perto do que ela imaginava. "Eles querem me pegar e não vão parar até que eu esteja morta ou de volta ao meu lugar." Seus olhos, que antes eram apenas reflexos de resignação, agora queimavam com uma chama intensa. A realidade de Maria era um emaranhado de perigos e responsabilidades. João, que sempre pensou que seu maior desafio era fechar um grande negócio, agora enfrentava a verdade mais complexa do que qualquer transação. Sua vida de ostentação e poder estava vazia diante do sacrifício que Maria estava disposta a fazer por sua família. Um antigo rival de sua família, um homem implacável e sedento por poder, surgiria a qualquer momento para complicar essa situação. A tensão em apartamento pulsava como um coração acelerado. João mal compreendia o que estava em jogo, mas algo dentro dele despertava. O amor, a lealdade, a urgência de proteger alguém que ele nem sabia que podia amar, despertava nela e nele emoções até então desconhecidas. O tempo estava se esgotando e enquanto a vida real os encurralava, o que estava em jogo superava qualquer fortuna. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão no apartamento crescia, João olhou nos olhos de Maria, tentando processar suas palavras. A realidade dela parecia surreal, mas a determinação em seu olhar o segurava. Algo dentro dele começou a se mover. Uma necessidade de protegê-la. Então, de repente, a porta da sala foi aberta com um estrondo. A figura de um homem alto e imponente apareceu, envolto em sombras. Era Victor, o rival de João, um magnata da indústria que vinha fazendo negócios arriscados. Todos os olhares se voltaram para ele e o coração de João disparou. Victor tinha fama de não aceitar não como resposta, e seu sorriso era mais um aviso do que um cumprimento. Surpresas são sempre bem-vindas, não é? João, ele disse com um tom ácido. A tensão na sala ficou palpável. Maria recuou um passo, seu corpo encolhendo como se um raio a tivesse atingido. O que você está fazendo aqui? João disparou, uma centelha de medo rasgando sua voz. Eu me lembrei de uma coisa que você mencionou na última reunião, pelo telefone. Uma pequena princesa desaparecida. E de repente ela tá bem aqui, bem na sua sala. Vitor provocou atravessando o espaço como um predador. Você não enlouqueceu? Enlouqueceu? Isso é um absurdo. João se defendeu, mas a verdade começava a implantar raízes. O choque em seu peito se transformou em revolta. A realidade de Maria era exposta em frações de segundo. Enquanto os dois homens se encaravam, Vitor, com sua voz suave mais venenosa, começou a narrar a história. Todo mundo se esqueceu do que aconteceu quando o príncipe morreu. Sabia que sua própria família a traiu? Fui eu quem coloquei os olhos nela. Ela tem algo que pertence a mim. E não vou deixá-la escapar. E você, João, vai se arrepender de estar no caminho disso. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, e João sentiu uma dor profunda, como se um punhal o atravessasse. O que você quer dela? Ele gritou. É tudo uma grande piada, então? Você é só mais um avarento, como os outros. Você não entende a gravidade disso. O desespero fazia sua voz tremer, e por um momento, João se sentiu minúsculo diante daquela revelação monstruosa. Victor soltou uma risada fria. É mais do que você imagina. A verdadeira fortuna não é dinheiro, mas sim o controle. E eu sei que essa princesa não é apenas uma plebeia lutando pela vida. Ela carrega o peso de um trono. Ele se aproximou de Maria, que recuou, apertando os olhos, como se preparasse o espírito para um golpe. João percebeu algo que não se encaixava. Uma memória distante. Os leilões, as reuniões, a forma como as alianças se faziam e desfaziam. Uma conexão familiar, camadas de mentiras, como uma cebola sendo descascada. Você estava no centro de tudo isso. Espere! Você é! Não pode ser! E ele começou a conectar os pontos, mas não conseguiu finalizar o pensamento. Você deve decidir, João! Ou você se junta a mim nesta dança, ou a beleza dessa princesa vai se tornar só mais uma lembrança. A voz de Victor agora parecia mais um eco de ameaça. O sangue de João ferveu. Ele não tinha ideia de quais eram os próximos passos, mas uma coisa era certa. O jogo estava só começando.
como um trovão ecoando em uma tempestade. O universo que João conhecia se desfez. E enquanto Maria chorava em silêncio, os rostos se tornavam borrões. E tudo que João podia sentir era um nó na garganta e uma urgência crescente para desvendar essa teia de mentiras. O que ele faria agora? A simplicidade de sua vida de bilionário desmoronava. Mas antes que pudesse decidir, um som ensurdecedor cortou o ar. O vidro da janela se estilhaçou e uma nova presença entrou, sombria e veloz. A sombra da morte chegava, e naquela fração de segundo, a vida de todos eles mudaria para sempre. O som do vidro quebrando ecoou pela sala como um grito de desespero. João e Maria se viraram ao mesmo tempo, seus rostos pálidos de terror. Uma figura se destacou entre a poeira que dançava no ar. Um homem com um capuz escuro, seu olhar escondido nas sombras. Ele moveu-se rapidamente, uma presença ameaçadora que congelou todos os pensamentos. Mas foi o ruído seguinte que realmente os arrasou. O homem não tinha aparecido apenas para intimidá-los. Ele estava carregando uma arma. "Saiam do meu caminho!" ele gritou, e sua voz cortou o ar, como uma lâmina afiada. João sentiu o coração disparar, mas aquela adrenalina não era só medo. Havia algo a mais, uma energia desconhecida se formando no fundo de sua mente. "Victor, o que você fez?" gritou. A tensão que antes dominava a sala agora era potenciada pelo pânico. Victor, que estava parado como se tivesse levado um soco no estômago, finalmente piscou, como se despertasse de um transe. Mas tudo ao redor parecia mudar. O homem encapuzado apontou a arma direto para Maria. "Princesa, venha comigo e sua vida será poupada." A frase girou na cabeça de João. Ele não podia acreditar naquilo. "Maria, não! Não vá!" ele gritou, sentindo o peso das palavras enquanto elas escapavam de sua boca. Mas Maria, em vez de correr, avançou um passo à frente. "Você não vai machucar ninguém," ela afirmou com uma determinação quase feroz, seus olhos brilhando intensamente. "Você não sabe com quem está lidando." O homem lançou um riso alto e sibilante. "Seu pai me deu uma missão: trazer você de volta a qualquer custo. E você, João, está apenas no meu caminho." A revelação bateu como um soco no estômago. Um nó se formou na garganta de João. "O que você sabe sobre isso?" A raiva e a dor afloravam em sua voz. "Respire! O que está acontecendo? O que você quer de nós?" Maria parecia ter perdido a respiração. A expressão em seu rosto era de uma mistura de medo e uma dor familiar. E então, a bomba! O homem com a arma se inclinou para a frente e um sorriso torto apareceu em seus lábios. "Você merece saber a verdade, João. A verdadeira razão pela qual ela está fugindo, você nem imagina. E o que eu vou te contar é o único modo de você salvar sua própria vida." As palavras dele ficaram pairando no ar, pesadas e angustiantes. Maria balançou a cabeça em choque e João se sentiu totalmente despedaçado. "O que quer dizer com isso?" ele exigiu, quando uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria, deslizando como uma gota de dor. "João, eu não posso te deixar entrar nisso. Você não sabe o que está em jogo." Nesse instante, o encapuzado fez um gesto brusco. Sem pensar, João saltou à frente de Maria, seu instinto protetor acionado. "Não a toque! Você não sabe o que essa mulher representa!" ele gritou, e neste momento, a conexão entre eles
pareceu crescer em força e vontade. O homem rispidamente olhou para João e então riu. Um riso que fez seus cabelos arrepiarem. Deixa eu te dizer uma coisa, bilionário. Ela representa mais do que você pode imaginar. Ela é a chave para um poder muito além do que você sonhou. Enquanto as primeiras luzes do dia entravam pela janela que ainda estava estilhaçada, revelando uma nova realidade, o corpo de Maria começou a brilhar de uma forma inesperada, quase sobrenatural. Maria, o que está acontecendo? João perguntou, incapaz de desviar o olhar, e então as palavras dela cortaram o ar. João, não sou apenas uma princesa. Eu sou a única herdeira de um trono perdido. Um trono que meu pai escondeu de todos, porque o poder é perigoso, muito perigoso. As sombras na sala pareciam se fechar sobre eles. O encapuzado, quase em transe, inclinou-se para ela, e João sentiu que cada segundo se arrastava em uma tensão profunda. Você não vai escapar desta vez, princesa. Ele sussurrou como uma promessa. Maria então olhou para João, seus olhos agora cheios de uma determinação resoluta. O que vamos fazer agora? Você precisa saber o risco que está correndo ao me amar. E ali, na sala quebrada de um apartamento de luxo, tudo parecia se transformar de novo. E o que era uma simples vida de bilionário agora se tornava um jogo de poder e segredos insuportáveis. Ao fundo, no meio da tensão, uma explosão aconteceu. Uma bomba, sem aviso. E agora, tudo o que João sabia, tudo o que acreditava ter, repreendido sobre amor e poder, girava em um abismo. As sombras se aproximavam e um novo caos se instalava. Ele olhou para Maria, a luta em seus olhos ecoando a pergunta não respondida em sua mente. Quem ela realmente era? E, acima de tudo, o que eles teriam que sacrificar para salvar um ao outro? O som da explosão ainda reverberava nas paredes, ecoando em caos que havia tomado conta do apartamento. João estava em estado de choque, sentindo sua mente rodar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Mas não havia tempo para pensar. O homem encapuzado estava diante deles, determinado a levar Maria a qualquer custo. João! Ela gritou, sua voz cortando o ar. Não a machuque! A coragem que emanava dela era inspiradora, mas, ao mesmo tempo, desesperadora. Ao olhar para aquela mulher, que em sua mente deveria ser apenas uma empregada comum, tudo começava a desmoronar. A gravidade da situação era palpável. O homem encapuzado balançou a arma, seus olhos frios e impassíveis. Princesa, venha comigo ou vai ver seu amigo sofrer. As palavras dele eram ameaçadoras e um silêncio sufocante tomou conta do ambiente. João sentiu um aperto no peito. Não! Ele não podia permitir que ela fosse levada. Havia algo maior em jogo agora. O instinto de proteção que surgia dentro dele era quase incontrolável. Espere! João gritou, levantando as mãos. Um último apelo para a razão. O que você realmente quer dela? Ele se perguntou se de alguma forma conseguiria negociar a segurança de Maria. Mas antes que o homem respondesse, uma nova figura apareceu, uma mulher de cabelo longo e escuro, com roupas elegantes, quase uma sombra que se mesclava com a escuridão. Parem! Todos vocês! A autoridade em sua voz era inegável e todos se viraram para ela, confusos e apreensivos. É você? O encapuzado sussurrou, o rosto transparecendo choque. Você não deveria estar aqui. Eu também não esperava por você, Nolan, ela respondeu.
Com uma calma te calava fundo. Mas você está prestes a cometer um grande erro. Deixe a princesa ir. As palavras dela se agarraram a todos, como se uma nova dinâmica fosse introduzida no jogo mortal. A tensão que antes parecia palpável, agora tinha uma nova camada. João estou tentando entender o que estava acontecendo. Quem é essa mulher? E por que o homem encapuzado a temia? Você não sabe do que está falando? Nolan murmurou, a raiva começando a surgir em sua voz. Mas, antes que pudesse continuar, a mulher avançou, olhando diretamente para Maria. Você precisa saber, ela disse, com um tom grave. O que ele não te contou? Você não é apenas uma princesa. Você é a chave para um poder imensurável. E não só isso, seus pais. Eles não são quem você pensa que são. As palavras caíram como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de confusão. Maria ficou paralisada. O que você quer dizer? Perguntou, sua voz falhando. Eles nunca foram seus verdadeiros pais. A mulher disparou, sem hesitar. Você pertence a outra linhagem. Uma linhagem que foi traída e cortada do trono. Eles a esconderam, e a verdade está a ponto de vir à tona. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, e João sentiu um nó na garganta. O quão real era tudo aquilo? A mulher continuou. Nolan não queria apenas te levar de volta. Ele queria eliminar todos que soubessem que você não é apenas uma simples plebeia. Isso é loucura! Meu pai, minha mãe! Maria disse, lutando para processar as palavras. Mas o homem encapuzado interrompeu. Chega! Ele gritou, clareando o caminho com uma risada cruel. Você vai se arrepender de fazer isso! Maria não pode saber a verdade. Em um instante, ele estava prestes a disparar, os dedos se movendo rapidamente para puxar o gatilho. Mas algo dentro de João explodiu. Sem pensar, ele lançou-se na direção de Maria, seu corpo como um escudo. A vida que ele sabia estava prestes a ser desmantelada, mas tudo o que ele conseguia pensar era em proteger a mulher que agora significava mais do que ele jamais poderia imaginar. Então, um som estrondoso cortou o ar e tudo pareceu parar. Uma nova explosão, não do vidro quebrando, mas um último grito de desespero. João olhou para Maria, incrédulo. O que vamos fazer agora? No fundo de seu coração, ambos sabiam que mais segredos estavam prestes a ser revelados e que a linha entre amor e poder se tornava cada vez mais tênue. E com isso, a verdadeira natureza de quem eles eram e o que estavam dispostos a sacrificar estava em jogo. Um jogo que nobres e plebeus jogavam, mas onde o amor nunca foi parte do plano. O som da explosão ainda reverberava nas paredes, e João estava em estado de choque, sentindo sua mente rodar. O homem encapuzado diante deles segurava a arma, enquanto uma nova presença em sua direção fazia o cheiro de pólvora pairar no ar. Maria estava paralisada, e ele sabia que precisava agir rápido. Você não pode fazer isso! João gritou, seus olhos fixos no rosto impassível do homem. Mas antes que o encapuzado pudesse responder, tudo se transformou quando um segundo estrondo ecoou pela sala. A porta do apartamento foi arrancada de suas dobradiças e uma figura alta e feroz entrou, armada e decidida. Afaste-se dela!
A mulher que tinha aparecido o surpreendeu. Era Isabel, uma velha amiga de João. Mas o que a tornava diferente era o brilho de intenção mortal em seus olhos. Algo que nunca havia visto antes. Você está cercado, Nolan. Sua voz cortou o ar como um raio. João estava tão atônito que quase não ouviu as palavras dela. Isabel? O que? Você está nesse jogo também? A confusão lhe consumia, enquanto Maria olhava entre os dois, sem saber a quem recorrer. É uma longa história, mas o que importa agora é que você precisa entender a verdade. Isabel disparou, e suas palavras eram cheias de fervor. Nolan não é só um mercenário. Ele é um traidor, um infiltrado numa rede muito maior do que você imagina. O homem encapuzado parecia estar perdendo o controle. Você está louca? Acha que pode me tirar daqui tão fácil? Ele rosnou, mas sua confiança estava começando a vacilar. Não só posso, como vou. Isabel avançou, e algo em sua postura deixava claro que ela não estava brincando. Mas Maria, em vez de apenas observar, deu um passo à frente, ignorando o medo que a dominava. Espere! O que você quer dizer com traidor? Sua voz soou firme, embora seu corpo estivesse tenso. Quem sou eu realmente? O que está acontecendo? Olhando para João, parecendo à beira de uma crise, a verdade a assombrava. Isabel hesitou por um segundo, mas então decidiu. Você não é apenas uma princesa, Maria. Você é o elo perdido de uma linhagem que deveria ter governado, e Nolan não quer você apenas pela recompensa. A revelação caiu como um peso insuportável. João sentiu um frio na espinha, enquanto a realidade começava a moldar-se em algo grotesco. Cala a boca! Nolan gritou, girando a arma na direção de Isabel. Você não deve contar nada a ela. Ele estava quase em desespero. João percebeu que o risco agora poderia culminar em um desastre, e o instinto de proteção disparou novamente dentro dele. Não a machuque! João exigiu, seu corpo já em movimento. Mas antes que pudesse alcançar Maria, um movimento brusco e inesperado. Aconteceu! Nolan disparou. Um eco ensurdecedor preencheu o ar. O tempo parecia desacelerar e um grito de horror escapou da garganta de João. Ele estava prestes a ver tudo se destruir diante de seus olhos. Mas não era Maria que caía. Era Isabel. A mulher que havia entrado para lhes ajudar agora jazia no chão, um fio de sangue escorrendo de sua boca. Isabel! João gritou, uma onda de pânico e desespero atormentando seu coração. Maria, em estado de choque, se virou para o corpo caído. O olhar dela era um misto de dor e confusão. Você não podia estar envolvida, Maria murmurou, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. A adrenalina disparou nas veias de João. O que estava acontecendo? Como eles tinham se tornado marionetes neste jogo mortal? E acima de tudo, a morte de Isabel agora transformava suas prioridades. Por que você fez isso? Ele gritou para Nolan, a raiva pulsando em suas veias. Nolan, vendo a situação mudar, tinha um sorriso sádico no rosto. E agora, João? Sua amiguinha sabia demais. E naquele momento, tudo parecia desmoronar. Mas a verdadeira reviravolta estava apenas começando. Enquanto Maria tentava entender o que havia ocorrido, algo em seu interior começou a brilhar intensamente. Um brilho incontrolável que iluminou a sala, revelando sombras escondidas e fazendo a realidade que conheciam desmoronar. O poder dela estava despertando.
João, eu não posso deixar isso acontecer. Sua voz ecoou, agora forte e clara, mas o brilho estava crescendo e as sombras começaram a se mover. A sala que antes era um lar, agora se tornava um campo de batalha. Uma tempestade prestes a explodir. E como se tudo estivesse conspirando, um novo som cortou o ar. Um celular vibrando. Era de Isabel. João, com os olhos fixos na cena à sua frente, não tinha ideia de que aquele toque revelaria segredos que mudariam para sempre o destino de todos eles. O que mais estava escondido nas sombras? E quem realmente eram no final das contas? O som da explosão ainda reverberava nas paredes, e João estava em estado de choque, sentindo sua mente rodar. O homem encapuzado diante deles segurava a arma, enquanto uma nova presença em sua direção fazia o cheiro de pólvora pairar no ar. Maria estava paianizada e ele sabia que precisava agir rápido. Não! Você não pode fazer isso! João gritou, seus olhos fixos no rosto impassível do homem. Mas antes que o encapuzado pudesse responder, tudo se transformou quando um segundo estrondo ecoou pela sala. A porta do apartamento foi arrancada de suas dobradiças e uma figura alta e feroz entrou, armada e decidida. Afaste-se dela! A mulher que tinha aparecido o surpreendeu. Era Isabel, uma velha amiga de João. Mas o que a tornava diferente era o brilho de intenção mortal em seus olhos. Algo que nunca havia visto antes. Você está cercado, Nolan. Sua voz cortou o ar como um raio. João estava tão atônito que quase não ouviu as palavras dela. Isabel, o que é? Você está nesse jogo também? A confusão lhe consumia, enquanto Maria olhava entre os dois, sem saber a quem recorrer. É uma longa história, mas o que importa agora é que você precisa entender a verdade. Isabel disparou, e suas palavras eram cheias de fervor. Nolan não é só um mercenário. Ele é um traidor, um infiltrado numa rede muito maior do que você imagina. O homem encapuzado parecia estar perdendo o controle. Você tá louca? Acha que pode me tirar daqui tão fácil? Ele rosnou, mas sua confiança estava começando a vacilar. Não só posso como vou. Isabel avançou e algo em sua postura deixava claro que ela não estava brincando. Mas Maria, em vez de apenas observar, deu um passo à frente, ignorando o medo que a dominava. Espere! O que você quer dizer com traidor? Sua voz soou firme, embora seu corpo estivesse tenso. Quem sou eu realmente? O que está acontecendo? Olhando para João, parecendo à beira de uma crise, a verdade a assombrava. Isabel hesitou por um segundo, mas então decidiu. Você não é apenas uma princesa, Maria. Você é o elo perdido de uma linhagem que deveria ter governado. E Nolan não quer você apenas pela recompensa. A revelação caiu como um peso insuportável. João sentiu um frio na espinha, enquanto a realidade começava a moldar-se em algo grotesco. Cala a boca! Nolan gritou, girando a arma na direção de Isabel. Você não deve contar nada a ela. Ele estava quase em desespero. João percebeu que o risco agora poderia culminar em um desastre. E o instinto de proteção disparou novamente dentro dele. Não a machuque! João exigiu. Seu corpo já em movimento. Mas antes que pudesse alcançar Maria, um movimento brusco e inesperado aconteceu. Nolan disparou. Um eco ensurdecedor preencheu o ar. O tempo parecia desacelerar. E um grito de horror escapou da garganta de João, que ele estava prestes a ver tudo se destruir diante de seus olhos. Mas não era Maria que caía. Era Isabel.
A mulher que havia entrado para lhes ajudar agora jazia no chão, um fio de sangue escorrendo de sua boca. Isabel! João gritou, uma onda de pânico e desespero atormentando seu coração. Maria, em estado de choque, se virou para o corpo caído. O olhar dela era um misto de dor e confusão. Você não podia estar envolvida? Maria murmurou, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. A adrenalina disparou nas veias de João. O que estava acontecendo? Como eles tinham se tornado marionetes neste jogo mortal? E, acima de tudo, a morte de Isabel agora transformava suas prioridades. Por que você fez isso? Ele gritou para Nolan, a raiva pulsando em suas veias. Nolan, vendo a situação mudar, tinha um sorriso sádico no rosto. E agora, João? Sua amiguinha sabia demais. E naquele momento, tudo parecia desmoronar. Mas a verdadeira reviravolta estava apenas começando, enquanto Maria tentava entender o que havia ocorrido. Algo em seu interior começou a brilhar intensamente, um brilho incontrolável que iluminou a sala, revelando sombras escondidas e fazendo a realidade que conheciam desmoronar. O poder dela estava despertando. João, eu não posso deixar isso acontecer! Sua voz ecoou agora forte e clara, mas o brilho estava crescendo e as sombras começaram a se mover. A sala que antes era um lar agora se tornava um campo de batalha, uma tempestade prestes a explodir. Então, de repente, uma nova figura apareceu na entrada. Um homem alto e imponente, com uma presença que exalava poder. Basta! Ele gritou, e a sala tremeu ao som da sua voz. Nolan, você não tem ideia do que está fazendo. Era pai de Maria, o príncipe que todos pensavam estar morto. Você pensou que podia escapar das garras da verdade. Eu vim para levar minha filha de volta. E você, João, você é apenas um obstáculo. E nesse momento, todo o universo de João virou de cabeça para baixo. O que ele achava que era uma luta por amor e proteção se tornava uma batalha familiar. As revelações se acumulavam. O que mais estava escondido? O que isso significava para João e Maria? O que de fato eram um para o outro, no meio de tanto caos? O olhar de Maria alternava entre o terror e a determinação. Pai, eu escolho ficar. Mas a resposta dele, cheia de frieza, soou como um golpe. Você não tem escolha, e com isso, o verdadeiro. Confronto estava apenas começando. Os olhos de Maria brilhavam, refletindo uma mistura intensa de medo e determinação. João estava paralisado, sem saber como agir ou o que mais esperar. A sala se tornava um campo de batalha emocional, minuto a minuto. E tudo parecia uma montanha-russa de revelações que não paravam de subir. Pai, eu escolho ficar! As palavras de Maria cortaram o silêncio. Mas a reação do príncipe foi ríspida. Você não tem escolha! Ele gritou. E tudo parecia escurecer ao redor deles. Mas antes que a situação se tornasse mais caótica, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ressoou na entrada do apartamento, como se um furacão tivesse invadido o espaço. A porta voou para trás, batendo contra as paredes, e uma linha de homens armados irrompeu no ambiente. Eles eram tantos, tão rápidos, que pareciam ter saído de um filme de ação. As armas reluziam sob a luz, causando uma onda de pânico ainda maior. Não! Gritou Nolan, o encapuzado, claramente pegando todos de surpresa.
Vocês não podem estar aqui! Seus olhos se arregalaram com uma mistura de medo e desespero, como se aquele fosse o pior cenário possível. Os novos inimigos não estavam lá para brincar. Capturem todos! Uma voz autoritária ecoou pela sala, e João percebeu que não era só como um eco distante. Era um poder que fazia a realidade tremer. Ele sentiu as mãos suarem e seu coração disparar como se quisesse sair do peito. O mundo ao redor dele começou a girar! O que estava acontecendo? Eram mais um grupo a caçar Maria? Ou seriam os verdadeiros capangas de Nolan? Maria estava em choque. E João sabia que precisava protegê-la, custasse o que custasse. Afaste-se! Ele gritou, empurrando-a para trás de si, tentando criar um escudo humano. As balas começaram a voar na direção deles, e gritos de desespero preencheram a sala. Ao mesmo tempo que tudo se tornava um caos, um homem em particular chamou a atenção de todos. Alto, forte, com uma presença inegável, ele avançou, desviando das armas como um dançarino em um palco ensanguentado. Havia algo familiar naquele homem. Ele chegou perto e, quando se virou em direção a João, seus olhos brilharam com um reconhecimento surreal. João! O homem gritou. Era o velho amigo de infância de João, Miguel, que havia sumido anos atrás. A conexão fez o coração de João disparar ainda mais. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar morto. Seu espanto era genuíno. Não havia palavras para explicar como a vida tinha brincado com eles assim. Não tenho tempo para explicações. Temos que sair daqui! Miguel gritou, com uma força que deixou João sem palavras. O passado estava de volta, e com ele toda uma história que João pensou que tinha deixado para trás. Mas antes que pudéssemos processar a reviravolta, uma nova explosão ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. Os homens armados se espalharam, e uma fumaça densa começou a se acumular, obscurecendo a visão. Maria, vamos! João puxou-a pela mão, mas a imagem de Miguel e o novo caos passaram como relâmpagos na mente dele. O que mais estava escondido? Lembranças do passado começaram a emergir. Memórias de brincadeiras, risadas. O dia em que Miguel desapareceu sem deixar rastro. E agora ele estava de volta, no meio de um furacão. João! A voz de Maria o trouxe de volta à realidade. Ele viu que estava aos pés de Nolan, que agora, sem a máscara de confiança, parecia desesperado. Você não pode levá-la! Ele gritou, mas havia algo mais em seu olhar. Algo que João reconhecia. Vulnerabilidade. As paredes estavam prestes a desabar, e uma nova verdade estava começando a se formar naquela tempestade. A única coisa que importava agora era escapar. Mas o que mais sobre o passado de Maria e João estava prestes a ser revelado. E a vida de todos seria transformada para sempre nesse plano maligno. Maria estava em pé, sua expressão uma mistura de terror e bravura. A explosão tinha causado um tremor no chão e o pânico começava a se espalhar como fogo em grama seca. João segurou sua mão, tentando mantê-la perto, tentando protegê-la num cenário que parecia ter saído de um filme de ação. Miguel estava ao lado, cada músculo tenso, preparado para qualquer coisa. Nolan, agora encurralado, olhava ao redor como um animal selvagem encurralado. A situação estava prestes a piorar. Os homens armados que entraram não estavam apenas ali por acaso. Eles tinham uma missão. O grupo cercou Maria e João e tudo na cena começou a se desenrolar em câmera lenta.
O cheiro da pólvora misturada ao medo era sufocante. Então, de repente, tudo mudou. Uma marcação de luz cortou a sala. Alguém apareceu na entrada. Uma mulher de cabelos escuros e expressão decidida. Parem tudo isso agora! A voz dela tinha um tom autoritário e todos se viraram, surpresos. Não era qualquer mulher. Era Vanessa, a antiga sócia de João, que todos pensavam ter se mudado para o exterior. Mas, ao contrário, ela estava de volta. E sua presença mudava tudo. Ela puxou de sua jaqueta uma arma. E a tensão era palpável. Você não deveria estar aqui, Nolan disse, com um certo desespero nas palavras. Revelava mais do que medo. Parecia haver um passado entre eles. Você não entende o que está em jogo. Vanessa não se intimidação. Eu entendo mais do que você imagina, respondeu, apontando a arma para ele. Toda essa trama não foi apenas pela princesa. Você se esqueceu de que ela não é a única com um legado. João sentiu seu estômago revirar. O que ela estava dizendo? Que legado? Ele perguntou. Sua voz tremia de expectativa. Maria, o que está acontecendo? Maria se aproximou de Vanessa, seu olhar confuso, mas ansioso. Quem é você realmente, Vanessa? O que você tem a ver com tudo isso? Eu sou o elo que você nunca soube que existia, Vanessa disse, sua voz firme, mas revelando que havia algo mais profundo em suas palavras. Eu sou ligada à sua família, Maria. O que você não sabe é que sua verdadeira linhagem está conectada à minha e à queda do seu reino. Um silêncio sepulcral se instalou. As palavras dela eram como uma bomba. A expressão de Maria se transformou em uma mistura de choque e raiva. O que você quer dizer com isso? A frustração dela era urgente. Oh, meu Deus! João murmurou, a revelação atingindo-o como um soco no estômago. Você é parte da família real também? Vanessa confirmou com um aceno. Sou uma herdeira perdida, assim como você, Maria. E tudo começou muito antes de nós nascermos. Nolan é um traidor, mas ele não está sozinho. Nessa! A verdade é que já faz anos que uma sombra se estende sobre as nossas casas. E você é a chave. Precisamos trabalhar juntas ou todos nós pagaremos um preço alto. Enquanto ela falava, tudo ao redor parecia desabar. A lealdade de João balançava entre a descrença e a urgência de proteger, não só Maria, mas agora também essa nova revelação. Maria, nós precisamos sair daqui. Esse não é o lugar para descobertas como essas. Mas tudo se intensificou. Nolan riu de forma cruel. Você acha que pode controlar essa situação? Maria, você não sabe nada sobre o que envolve seu verdadeiro poder. Vanessa pode até ter suas razões, mas ela é apenas uma peça num tabuleiro muito maior do que você imagina. Então, com um movimento rápido, ele se virou e tentou atacar Vanessa, mas os homens armados que haviam entrado começaram a agir. As balas voaram e a cena virou um campo de batalha. João gritou para Maria se abaixar. Uma bala atingiu a parede atrás dele, fazendo uma marca expelida por seus nervos. Corra! Agora! Maria gritou, e ambos saíram em disparada, mãos dadas, enquanto a realidade dele se desfazia em meio a gritos. Tiros e revelações de um passado que nunca esperavam encontrar.
Mas, ao correr, João teve uma última visão de Vanessa. O rosto determinado, mas agora em uma situação crítica. O que seria do futuro deles? O que mais poderia ser revelado? E, acima de tudo, quem estava realmente no controle daquela narrativa caótica? O mundo estava prestes a mudar novamente, e ele sabia que os desafios só estavam começando. Maria e João corriam juntos, as mãos unidas em uma busca desesperada por liberdade. O caos os envolvia como uma tempestade, enquanto as balas voavam e os gritos se misturavam ao som ensurdecedor da confusão. O coração de João pulsava forte no peito, cada batida ecoando seu medo e a urgência de proteger Maria. Mas toda vez que ele olhava para ela, via não só o pavor, mas um brilho crescente, como se algo dentro dela estivesse prestes a ruir. "Miguel!" gritou João, tentando fazer-se ouvir sobre o barulho. "Onde você está?" Mas Miguel estava lutando contra os homens armados. Cada movimento seu revelando seu treinamento e habilidades de combate. A cena se desenrolava em fragmentos, como um filme acelerado, enquanto João se movia em direção a ele e, ao mesmo tempo, puxava Maria perto. Mas a tensão aumentou. Justo quando ele pensou que era possível escapar, ouviu o barulho de passos pesados se aproximando. Uma sombra se projetou na frente deles. Sua silhueta imponente e ameaçadora. Era Nolan, com um sorriso cínico, como se estivesse assistindo a um espetáculo. "Vocês acham que podem simplesmente fugir? A história de vocês está apenas começando." Ele apontou a arma para João e Maria. Um gesto claro e fatal. "Cale a boca!" gritou João, a adrenalina fazendo sua voz soar como um trovão. Ele estava prestes a avançar, mas então, de repente, Maria fez algo inesperado. Ela soltou a mão de João e, com um movimento firme, levantou as mãos. "Espere!" gritou Maria, sua voz cortando o ar. "Você não entende, Nolan. Não somos apenas peças nesse jogo. Nós somos a peça central." João olhou para ela, confuso e alarmado. O que ela estava fazendo? "Maria, não! Não se envolva com ele!" Mas Maria não recuou. Ao invés disso, seu olhar se intensificou e a energia dentro dela parecia vibrar como uma corda prestes a se romper. "Você sempre viu o poder como uma moeda, Nolan, mas não percebeu que é algo muito mais profundo", ela declarou. Sua voz agora cheia de uma autoridade que João nunca havia ouvido antes. Aos poucos, algo em seu ser começou a brilhar, uma luz quase sobrenatural emanando dela, iluminando a sala e ofuscando a escuridão. Então, num movimento abrupto, Nolan hesitou. "O que você está?" Mas não teve tempo de terminar, pois o brilho de Maria se tornou quase ofuscante. Era como se a verdade estivesse se manifestando, e uma onda de energia varreu o local. E nesse momento, em meio à confusão, uma revelação cataclísmica cortou João, como um raio. As vozes distantes, os sussurros de ameaças e os ecos de manipulação se uniram em sua mente. Maria não era só uma empregada. Ela era uma herdeira de um reino perdido, parte de um legado que envolvia traições e poderes há muito esquecidos. Mas o que deixou João em choque foi a conexão com Vanessa. "Não pode ser", murmurou João, cada palavra se arrastando como veneno. "Você é irmã dela?" O olhar de Maria se aprofundou e a confusão tomou conta de seu rosto. Nolan riu, um riso sombrio e triunfante. "Exatamente, João. A verdade vai além do que você pode imaginar.
O poder que Maria detém não é apenas por direito, é a chave para o futuro. E a chave que você achou que tinha. Ele gesticulou com a arma, indicando não só João, mas todo o cenário caótico ao seu redor. Maria se virou para Nolan com determinação. Eu não sou apenas um peão na sua máquina. Esse jogo de poder acaba agora. Nesse momento, uma explosão magisterial ecoou. Não da sala, mas do próprio poder dela. A energia liberada formou uma barreira ao redor deles. Um escudo onde as balas e o caos iminente. O chão tremeu e os homens armados recuaram. Mas então a sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Maria. Como você fez isso? Perguntou João, enquanto o choque evoluía em um sentimento de esperança e medo. Maria parecia outra. Seu olhar mais forte, mais confiante. Mas, em um instante, aquilo se transformou em uma expressão de pavor. E é quando a reviravolta mais devastadora aconteceu. Uma lâmina na escuridão cortou o ar, quando uma figura encapuzada apareceu entre eles. Não Nolan, mas alguém que João reconheceu imediatamente. Você não deveria ter feito isso, a figura disse. E ao retirar o capuz, João sentiu a terra sob seus pés desmoronar. Era seu pai, o homem que ele sempre achou que estava morto. Você foi enganado, João. A voz dele era grave, mas havia uma tristeza penetrante. O reino é seu, mas o controle está em suas mãos. O que havia de mais sombrio estava prestes a ser revelado. E os laços que João acreditou serem sólidos estavam se desintegrando em meio ao choque e à revelação do verdadeiro jogo de poder. A sala girou em um vórtice de emoções e a tensão rasgava o ar. O que seria aquele futuro que todos pareciam ter em suas mãos? E João estava prestes a descobrir que todos os segredos estavam muito mais entrelaçados do que ele imaginou. O ambiente estava em caos. As últimas palavras do pai de Maria pairavam no ar, como se a própria realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Você foi enganado, João. O impacto dessas palavras fazia o coração de João disparar. Ele olhou para Maria, que parecia lutando para compreender tudo. A confusão em seu olhar era palpável. Você não pode estar falando sério. Ela sussurrou, seu corpo tremia. E enquanto a batalha ao redor dele se intensificava, João se aproximou, tentando ser a âncora em meio à tempestade. Precisamos sair, gritou Miguel, que estava lutando ao lado deles. Estão cercando a gente. Mas Maria, com seu brilho crescente, se firmou. Não, é hora de enfrentarmos a verdade. Ela olhou para o pai. Agora, mais um aliado do que um adversário. Desculpe por não acreditar, mas preciso saber. Nolan, furioso, fez menção de avançar, mas a energia que emanava de Maria o fez hesitar. Todos os olhares estavam fixos nela, e em um segundo, uma luz brilhante iluminou o local. Era como se as memórias, esperanças e segredos há muito enterrados finalmente surgissem. Eu sou a herdeira e não fugirei mais. As palavras de Maria ecoavam, firmes. O amor e a determinação a fortaleciam. A luz emanava dela e todos podiam sentir. Aquela não era uma simples luta. Era uma batalha por seu futuro. Nolan se encolheu, sentindo o poder dela, mas em sua malevolência, lançou uma risada sarcástica. Você acha que pode controlar? Ou que não compreende? Sua linhagem é uma maldição. João não podia deixar isso passar. Ela não é uma maldição. Ela é a esperança que precisamos. E assim, o grupo, impulsionado pelo poder de Maria, avançou, unindo-se para enfrentar o vilão.
Os homens armados começaram a recuar, atordoados pela energia. Era sua chance! Miguel, mano a mano, derrubava os capangas com uma agilidade, enquanto João ajudava Maria a fortalecer seu poder. Concentre-se, Maria! Juntas podemos superá-lo! Gritou Isabel, que havia se recuperado e se juntado à luta. Com isso, a compaixão e a força começaram a criar uma onda de energia positiva que florescia a cada segundo. A batalha culminou em um clímax intenso. Um último confronto. Maria, com seus poderes despertando, segurou a mão. Djonni canalizou toda a força que sentiram. Amor, dor e esperança. Agora! Gritaram. Nolan parou, incapaz de se mover, e em um instante um brilho intenso envolveu o apartamento. A energia explodiu, desintegrando sua raiva e desconfiança. Em um último grito, ele desapareceu na luz. O silêncio tomou conta após a tempestade. Todos estavam atordoados, mas aliviados. Maria caiu de joelhos, exausta, e João a puxou para perto, segurando-a com cuidado. Você conseguiu! Você é incrível! Ele a olhou nos olhos, amor e admiração misturados. O pai de Maria se aproximou, com um olhar carregado de arrependimento. Desculpe-me, minha filha. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, sim. Estou aqui e juntos podemos reconstruir. A cena estava mudando. O caos deu lugar a um novo tipo de esperança. E mesmo com as incertezas que viriam, estava claro que eles não estavam sozinhos. Com um sorriso tímido, Maria se levantou. Obrigada, pai. Podemos começar de novo, certo? Sim, juntos, ele confirmou, ainda emocionado. Mas enquanto todos se abraçavam, outro eco cortou a cena. Delicadamente, mas com um foco claro, começou a soar um celular. O olhar de João encontrou o de Maria. Pura expectativa. O mistério ainda persistia. Quem está ligando? Perguntou Miguel, olhando para o aparelho que pertencia a Isabel. João engoliu em seco, o nó na garganta se formando novamente. Talvez seja mais um segredo que precisamos desvendar. E assim, com a atenção em um futuro desconhecido, a luz do dia tomava conta do apartamento, enquanto novas possibilidades se desenhavam à frente deles. Mas a história não terminava ali. Aquela era apenas uma das muitas que estavam por vir. E você estava pronto para acompanhar tudo isso? Então não perca tempo! Inscreva-se imediatamente no canal para estar por dentro das próximas histórias exclusivas. E não esqueça, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Você precisa fazer isso agora! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. Esses momentos que você se dedica a apoiar o canal são os que fazem a diferença e mantêm a magia acontecendo.